Vou dar uma palavra sobre o que aconteceu no dia 14 de maio. Mais uma vez, se cumpriu a palavra de Deus e o povo dele, que está morto, não sabe nada. Se cumpriu no dia 14 de maio, para que os povos da terra vejam a Jerusalém terrena, onde o Trump inaugurou a embaixada americana, 70 anos, 14 de maio de 1948, 14 de maio de 2018. Ninguém pode negar. 70 anos. Ah, foi uma coincidência? Bom, foi uma coincidência escrita na eternidade. Foi uma coincidência escrita antes da fundação do mundo, dia 14 de maio. Como está em Êxodo, dia 14. Como está nas Escrituras, com Mardoqueu, que recebeu a vestimenta para manifestar ao povo de Deus que os filhos do ódio queriam destruir a geração de Deus, como está lá em Esther 8 e 9, no dia 14, como Paulo manifesta em Atos 27, no dia 14. Por quê? Porque no dia 14 se cumpriu este capítulo que eu vou ler. E se cumpriu Apocalipse 21 e 22. A Jerusalém do alto desceu à terra. Quem é Jerusalém? É a palavra de Deus. Palavra de Deus é tudo que está escrito. Tudo. Então, se restabelece o tabernáculo de Deus com os homens. Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém, prestem atenção, Salém, sacerdote de Melquisedeque, Gênesis 14. Hebreus, de 1 a 13 está cumprido. Tudo foi feito novo. Apocalipse 21 e 22. Nova terra e novos céus. Atos 3. A regeneração dos povos da terra se iniciou no dia 14 de maio de 2018. Aonde está o tabernáculo de Deus e a sua morada em Sião. Isaías 24, Deus fala que quando ele habitasse em Sião, manifestaria os povos da terra a glória do nome dele. Salmo 102. Estamos no tempo determinado, quando manifestarei aos homens os meus juízos. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 10, 11, 12, estamos no tempo determinado, quando Deus escreveu pela boca dos profetas dele, que quando fizesse os 70 anos, como está em Zacarias 2, Zacarias 7, Zacarias 9, Isaías 23,
Isaías 27, quando tocasse a grande trombeta, que essa é a grande trombeta, a sétima trombeta, que tocou no dia 14 de maio de 2018, agora Deus começa a revelar aos homens o segredo de Deus. Tá onde? Tá aqui. Tá onde? Tá aqui. Livro fechado e selado. Ele abriu, mostrou tudo a esse nada. Eu sou a Jerusalém do alto, que desceu em visitação à terra. Lucas 19. Quando ele voltasse à casa dele, ele manifestaria o juízo sobre os povos da terra. Primeiro, sobre o meu povo, sobre o Monte Sião. Que é o Monte Sião? Monte Sião é o homem que confia no Senhor. No Senhor. É como Monte Sião. Não se abala, não se assusta, não está nem aí porque o que vai acontecer está escrito. João 16, 13, 14. Apocalipse 22, 6. Se cumpriu a autoria e consumação da fé. Autor e consumador da fé. O Cordeiro de Deus, a palavra de Deus. Cordeiro de Deus é a palavra de Deus. Por isso que em Isaías 2, Deus determina que sobre a cidade de Jerusalém, a que desceu do alto, vem a palavra de Deus. Por quê? Porque Jerusalém, no mundo espiritual de Jeová, simboliza uma mulher. Ezequiel 16. A cidade de Deus é como uma mulher que está com os muros caídos e entram demônios à vontade na casa de Deus, na cidade santa de Deus, de Gálatas. A cidade de Deus, que é Jerusalém, e o monte de Deus, Monte Sião. Por isso, sobre a cidade de Jerusalém, se cumpriu o Apocalipse 21, o novo tabernáculo de Deus sobre os povos da terra. A palavra de Deus sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Porque a Jerusalém é a esposa de Deus. Apocalipse 21. A minha esposa que desceu ataviada, casada com o Senhor. Quem é? Sou eu. Por quê? Porque o homem, como está em Provérbios 25, 28, é como uma cidade derribada, o homem que não contém seu espírito. Que espírito? Da mentira, do engano, da falsidade, das palavras de mentira contra Deus. O livro de Deus é o Espírito Santo de Deus. Por isso o livro é selado. Era. Abriu agora. Daniel 7. Os livros foram abertos. Isaías 28 e 29. Os livros foram abertos. Apocalipse 13, 4 e 5. Os livros foram abertos. Sobre a casa do meu pai Davi. Isaías 22. Sobre o monte
Sião. Quem é Davi? Quem é meu pai Davi? Davi, o homem que tomou o monte Sião, onde Deus habita. Segundo Samuel 5, homem fiel a Deus, com espírito de verdade diante de Deus. Meu pai Davi. Quem é meu pai Abraão? Meu pai Abraão é o autor da fé. Por quê? Porque ele teve fé, não é o autor, perdão. Meu pai Abraão é um homem que creu em Deus e pela fé foi justificado por Deus. Quem crê anda com a doutrina de Deus. Quem é a doutrina de Deus? É a Senhora eleita de Deus, a Jerusalém do Alto. Casada com quem? Com Deus. Isaías 50. A Jerusalém do Alto é a Senhora eleita que tem a doutrina de Deus, é a cidade. Porque todo homem é como uma cidade. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Quem é o vigia, o guardião da tua porta, da tua casa, da tua cidade? Êxodo 12. O Cordeiro de Deus. O sangue do Cordeiro de Deus. Onde está? João 6:49 a 60. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, e a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida, que é o livro de Deus, que é a palavra de Deus, viverá por mim. Eu vivo pelo meu rei. Eu vivo pela palavra de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. De toda. Por isso eu estou vivo. Por isso eu sou o morto que Deus ressuscitou no último dia. De toda palavra que sai da boca de Deus. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, está tudo consumado. Está aqui a fé. A fé. Só tem essa fé. Por quê? Porque o meu Deus edificou a minha casa, o meu templo, a minha cidade. Com qual pedras? Com as pedras tiradas da palavra de Deus, que é a pedra de tropeço que os filhos do diabo rejeitaram a palavra de Deus. Segunda, 1 Pedro 2, a pedra de tropeço é a palavra de Deus. Isaías 8, serei pedra de tropeço para as duas casas, Israel e Judá. Por quê? Israel caiu, Judá também. Quem é Judá? É o povo que anda por aí que diz que é crente, mas nunca creram na palavra de Deus. Por isso caíram. Romanos 11. Estão encerrados debaixo do pecado, debaixo da desobediência a Deus, porque não creram na palavra de Deus. O povo judeu não creu. O povo crente fez 1 milhão de vezes pior do que os judeus. Os demônios que dominam sobre o povo de Deus reinam
e glória de demônios. São filhos de Lúcifer, homens de Belial. Quem? Os doutrinadores, os juízes, os doutores, os sábios, filhos de Satanás. Por quê? Porque eles nunca honraram a Deus. Honra e glória. Honra e glória. O Deus da glória veio à terra, se fez carne, o Deus da glória. Foi para a cruz, morreu, deu sangue de cruz pelos homens, para que os homens entendessem a fé. Ele se fez carne, o Criador dos céus, da terra, que criou o homem, em Gênesis 1, 27 e 28, e veio à terra consumar a fé. Os demônios tomaram o reino com o quê? Com a mentira de demônios. Foi morto pelos judeus. João 18, 36, 37. Depois, os filhos do diabo tomaram o reino. Quem? Esses demônios que estão por aí. Pregadores de Lúcifer, prostitutas de Lúcifer, tomaram o reino pela força, não pela palavra de Deus. O meu reino não se conquista pela força, mas por minha palavra, pelo meu espírito. Zacarias 4. O monte das trevas, que são esses demônios, de Ezequiel 33 a 40, de Obadias, são montes de Lúcifer, homens como monte, como Valdemira de Macedo, Malafaia, R.R. Soares, Bilirim, são demônios. Homens com 7 espíritos de demônios. Se fizeram deuses, porque cada um tem uma doutrina. Por isso que a Jerusalém do Alto desceu. Eu tenho muitas pregações aguardando juízo para esse dia. Mas eu me enganei. Mas as palavras que eu dei estão de pé. Por quê? Porque, no meu entender, Deus daria o juízo no dia 14. Mas o meu entender estava errado. Estava errado. Por quê? Porque Deus, as ordenanças de Deus são perfeitas. Perfeitas. Tudo ele fez perfeito ao seu tempo determinado. Eclesiastes 3. Então, no dia 14, até eu entender, eu levei quase uma semana muito chateado, querendo entender isso. Até acalmar o meu espírito diante do meu pai, ele disse, eu falei para você isso. Olha o que está escrito. E eu fui verificar como está escrito. Se cumpriu. A Jerusalém do Alto, da onde sai a palavra de Deus, onde Deus restabeleceu sobre os céus e sobre a terra o novo tabernáculo eterno, sobre a casa de Melquisedeque, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, sobre o último Adão, de 1 Coríntios 15, o Adão vivificado, de Gênesis 2, 2. O Adão que repousa em Deus e Deus repousa nele. Agora Deus permanece na terra eternamente com o povo dele. Então, se iniciou no dia 14 de maio, o juízo final, a regeneração do povo de Deus.
palavra de Deus começa a ser divulgada na terra, porque o que ligares na terra está ligado nos céus. Deus desceu em visitação à terra e permanece eternamente. O Cristo de Deus. Quem é? A palavra de Deus. Permanece na terra agora eternamente. Por quê? João 7, João 12. Quando Cristo vier, ele permanece eternamente na terra. Quem é Cristo? Cada homem que anda com a palavra da verdade de Deus. Como ele veio à terra. Como está em Mateus 17. Mateus 17 não, Mateus 22, 30, Marcos 12 e Lucas 20. Agora Deus permanece na terra com o povo dele eternamente, o Cristo, a Jerusalém do alto. E aí Deus vai abençoar os povos da terra sob o sacerdócio de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Salmo 110. Sobre a casa do meu pai Davi, sobre o monte Sião, que é cada homem que subiu no monte do fogo consumidor, como meu pai Davi tomou o monte Sião e habitou no monte Sião, Deus desejou habitar no monte Sião. Onde habita quem? Meu pai Davi. Onde habita quem? Manuel Pinto. Eu habito no monte Sião. Eu sou o monte Sião. Por quê? Porque eu subi no monte da fornalha eterna. Isaías 33. Salmo 24, Salmo 132, onde Deus repousa na obra que Ele fez. Ele fez. Deus fez. Qual é a obra de Deus? Gênesis 2:2. E terminou Deus a sua obra no sétimo dia e repousou de toda a obra que havia feito. Feito o quê? Consumada a fé. Apocalipse 22, 16. Sobre o monte Sião é manifestado o juízo de Deus. Qual o juízo? Da eternidade. Do homem de guerra, do meu pai Davi. Sou filho de Davi. De Romanos 11, 25. Do Salmo 110. Sobre a ordem de Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Porque tudo na Bíblia Deus explica e diz o porquê e para quê. Porque a promessa feita a meu pai Abraão teve um sacerdote que não veio da lei, não veio das regras de homens, mas veio da glória de Deus, da glória de Deus. Melquisedeque, o sacerdote, sem princípio de dias e sem fim. O que é o sacerdote? É o homem que caminha com a palavra da verdade de Deus. De Provérbios 8, o início, o princípio da sabedoria da eternidade eterna. Como diz meu pai Jó, como diz Provérbios, que eu não vou chamar Salomão de meu pai, porque Salomão pisou na bola com Deus. Como está em Provérbios, o livro da sabedoria divina.
como está em Jó 28. Procurei pela sabedoria e não encontrei. Onde ela estava? Procurei a morte, ela disse que não estava com ela. Procurei saber com os homens, não está aqui. E vai mostrando toda a glória da sabedoria divina. Não tem fim. O Evangelho não tem fim. Por isso, se manifestou no dia 14 de maio o juízo. De quê? Juízo não, a Jerusalém do alto que desceu para sobre o monte Sião, Deus congregar os povos, congregar os filhos de Lúcifer para o juízo final. Para que o juízo seja dado em toda a terra. Deus primeiro precisaria estabelecer o tabernáculo dele na terra. Não importa que vocês não entendam. Eu entendi, está escrito. Porque o Cristo de Deus é a palavra de Deus. O Espírito Consolador da verdade. Salmo 69. Mateus, João 14, João 15, João 16 e João 17. O Espírito da verdade, que quem com ele não junta, espalha. Por isso o povo de Deus está espalhado nos tabernáculos e nos prostíbulos de Lúcifer. Quando fez os 70 anos, Deus vai trazer o povo dele da Babilônia. Começa a trazer. O evangelho que eu tenho pregado começa a ser ouvido, entendido pelos povos da terra. Ouvido e entendido. Sobre os céus, Deus manifesta a glória dele. Pelas nuvens, virei nas nuvens, virei nas nuvens, com a minha doutrina, descendo como orvalho sobre a relva. Deuteronômio 32, 1 e 2. Ouvi, ó céus, ouvi, ó terra. Por quê? Porque ele habita nos tabernáculos acima dos céus. Desceu, deu honra ao nada, sobre a casa do meu pai Davi. Deus restabelece o juízo final. 7 anos. Entramos na última semana de Daniel. Por isso, está escrito sobre o sacerdócio de Melquisedeque, Salém, o sacerdócio de Hebreus 7 e 8, de Gênesis 14, de Apocalipse 21, Deus destruirá da terra todos os tabernáculos de Baal, todos os templos de Baal, de Belial, de Lúcifer. Como está em Apocalipse 21, não haverá mais templo na terra, templo de pedra, porque o templo de Deus é o Cordeiro de Deus, a palavra de Deus. O homem de verdade é diante de Deus o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele tem entendimento. De Êxodo 12, Cordeiro que foi morto desde o princípio do mundo. A palavra de Deus manifesta a glória do Cordeiro de Deus. O Evangelho, como está em Mateus 24, 14, 15, e o Evangelho será pregado aos povos da terra como testemunho
Apocalipse 14:1, 14:6. E vem sobre o monte Sião o evangelho, que será pregado a todos os povos da terra. Que evangelho? A verdade. O reino será retomado, para que os filhos do diabo vejam quem é Deus. Todo olho verá. Apocalipse 1:7. Todo olho verá, até quem transpassou o concerto com Deus. Até todos vocês que quebraram o acerto de aperto de mão de Deus. Preferiram pegar na mão de Lúcifer, seguir as suas próprias mentes malignas. Por isso vocês nunca foram remidos dos seus pecados. Quem é que pode levar o homem ao arrependimento do pecado? Só Deus. Quem pode levar o homem a conhecer o livro dele? Só ele. Os demônios não conhecem as Escrituras. Ela é selada há 7.018 anos. Foi selada. Fechada aos povos da terra e aberta agora. A única coisa que eu não entendo desse livro é como que ele abre o livro dele por nada. Só isso. Todo o livro. Estão cumpridas as Escrituras. Entramos no tempo determinado do Salmo 102, de Isaías 24. Quando Deus reinar sobre o monte Sião. O monte Sião é um homem que confia em Deus. Salmo 110. Sobre o tabernáculo de Melquisedeque, o sacerdote eterno, que não pode mais morrer. Morrer é pecar contra Deus. Salário do pecado é a morte. O que é a morte? Desconhecimento de Deus. Você não conhece a palavra, tu não vive por ele. Tu vive pela boca de Malafaia. Tu vive pela boca de Valdemiro. Tu vive pela boca de Edir Macedo. Você vive pela boca de R.R. Soares. Você vive pela boca de Robson Rodovalho. Você vive pela boca do Papa Romano. Mas de Deus, tu não tem nada. Tu não tem a palavra de Deus, você não pode viver por Deus. Você não é filho dele ainda. É um morto. Que ele vai dar vida. Hebreus 9, 28. Mesmo morto tu viverá. Porque ao homem está destinado a morrer uma vez e vir o juízo final. Porque o morto para Deus é o cara que foi para o sepulcro, não tem nada a ver. O morto para Deus é o homem que anda no pecado da morte, sem conhecimento e entendimento de quem é Deus. Provérbios 21, 16. Salmo 115. Isaías 38. Porque os mortos não podem louvar e nem glorificar a Deus. Só os vivos. O que é glorificar a Deus? O que é louvar a Deus? O que é ser digno de Deus? O que é ter a honra de Deus? Como está em Apocalipse 21. Trarão à minha cidade a honra e a glória. É só isso que Deus pede ao homem. Glorificar a Deus é conhecer a Ele. Jeremias 9.
Essa é a glória. Glorificar a Deus, ao Deus da glória, que veio à terra. Para quê? Trazer a glória. Qual é a glória de Deus? A palavra de Deus. Salmo 24. Abriu portas, levantai vossas cabeças. Porta é a boca. Do fruto da tua boca fartará a tua alma. Tem demônios que falam de alma, mas ele não sabe com quem está amarrada a alma dele. Tu sabe? A quem tu amarrou a tua alma? Qual deles? Entrou lá no interior do véu. Qual de vocês? Hebreus 6, 18 a 20. Quem entrou no véu do Senhor para ter autoridade diante de Deus, de servir o pão de Deus? Quem? Se você entrou, você tem que saber onde está. Está em Levítico 19 a 22. Procura lá, tu vai achar. Porque o sacerdote de Deus tem que entrar até o interior do véu. Como está em Hebreus 6. Para que compreenda e entenda as fraquezas do povo de Deus. Porque a fortaleza do homem, o poder do homem é a palavra de Deus diante da face dele. Você tem que saber e entender o que está falando. Se não entende, tu não serve para nada. Por isso que os demônios criaram suas evangelizações de demônios, doutrinas, ricos, filhos de Lúcifer. Então a Jerusalém desceu, está na terra. Estão cumpridas as escrituras, porque entramos, como eu já citei no Salmo 102, Daniel 9, 2, Daniel 9, 24, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, no tempo determinado da última geração da terra. Os filhos do diabo não vão saber nunca isso. Eles só vão ver, entender na hora que Deus quebrar os sepulcros do inferno e começar a arrancar o povo dele das mãos de Lúcifer, desses demônios. Como está em Apocalipse 7, Zacarias 2, 13, 14, Oséias 8, eu espero que os filhos de Satanás comecem a colher Quem planta ventos, colhe tempestade. É isso que eu estou aguardando. Como está em Isaías 17. Quem planta ventos, colhe tempestade. Plantaram vento de quê? Oséias 8. Vento de quê? Vento. Do vento da tua boca fartará a tua alma, do teu ventre. O Deus deles é o ventre deles, a língua de mentira de demônios. Filipenses 3,18. Romanos 16. Os ventos de demônios, filosofias e imaginações sobre Deus. Romanos 1 e 2. O diabo acha que Deus é a imaginação de homens. E os filhos dele também. Esses demônios se acham deuses. Usam o nome de Deus. Bendizem o nome de Deus. Bem dizer é bem falado. Mas amaldiçoam
todos os povos da terra. Maldição. Por quê? Eles falam bem, mas não andam com Deus. Falam bem de Deus e amaldiçoam os homens. Fariseus, Mateus 23, demônios, enganadores, falsos, hipócritas. São bajuladores, atrás do dinheiro de cada homem da terra. São da terra eles, são cheios de demônios. São homens de Belial. 1 Samuel 2, 13 e 14. Belial, homem de Belial, homem com 7 espíritos de demônios. Está escrito, não pode ser mudado. Por isso, Deus manifesta o juízo dele sobre toda a terra. Como está escrito, está feito, está cumprido. Volto daqui a pouco sobre a Jerusalém do Alto, que é a cidade ataviada, a terra casada com Deus. É meu marido, a saber, Cristo. Meu marido, a saber, Cristo. Deus, a palavra de Deus. Está escrito, está cumprido. Volto daqui a pouco com mais uma palavra.